Jorge Loubach, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aí à cidade de São Francisco e, como Paulo Noel ressaltou, nós estamos aqui para auxiliar a população, os cidadãos aqui de São Francisco a exercer o seu voto no domingo aí e queremos poder ajudar nesse momento aí. Bom, com relação ao eleitor que não está com o título em mãos agora e tem dúvida onde que vai votar, de repente perdeu o título, ou até mesmo aquele que está com o título, mas não sabe onde que é o local de votação, vai poder ligar para a rádio, passar os seus dados. O que você precisa de informação? O nome completo? Tá, eu só preciso do nome completo e a data de nascimento ou o número do título, só isso. Tá, para quem tem internet, essa verificação pode ser feita no site do TSE, Jorge? Infelizmente não. Não, né? Tá, então, durante essa entrevista, o nosso ouvinte pode ligar e tirar essa dúvida. O Francisco Sá vai atender a ligação e vai passar a dúvida para a Marina. Aliás, qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida, é isso que eu ia falar agora, né? Eu acho que esse momento é o momento de tirar dúvidas. Com certeza, o eleitor que quiser perguntar alguma coisa ao Jorge, a gente criou uma pauta aqui para que essa pauta seja seguida, mas a qualquer momento ela pode ser interferida com o nosso ouvinte, ou até mesmo por ser um bate-papo, a gente pode, de repente, no meio da pauta, surgir com alguma dúvida. Jorge, ontem a gente foi interpelado por um comerciante aqui e perguntou, eu vou poder abrir o meu supermercado no dia da eleição? Sem problema algum. Inclusive, não vai existir proibição de metragem, ou seja, tem alguns locais de votação que existem trailers ou as pessoas aproveitam para montar barraca de churrasquinho. Isso tá permitido nessa eleição. Até na eleição passada não estava, né? Então, é porque nós seguimos a determinação do juízo. Então, se o juízo determinou assim, a minha função é passar. E, aproveitando essa oportunidade, eu já pergunto sobre a bebida alcoólica. Esses estabelecimentos funcionando próximos aos locais de votação poderão vender bebida alcoólica? Olha só, não é razoável. O problema é que nós não temos uma lei nacional ou nem mesmo uma lei federal que proíba isso. O que existe é um decreto do Estado. Então, diante do decreto do Estado do Rio de Janeiro, seria conveniente ele não fazer isso, não vender bebida alcoólica, até porque a pessoa precisa estar na sua consciência plena para exercer o voto, né? Isso é uma recomendação, vamos dizer assim, uma orientação, sim, né? Ninguém vai ser preso por estar bêbado vendendo bebida alcoólica. É mais uma orientação para evitar a venda de bebida alcoólica próximo ao local de votação, para de repente não criar um tumulto, né? Exato. De repente alguém embriagado para chegar para votar. Mas também essa recomendação é próxima ao local de votação, obviamente, né? Uhum. Agora, no dia da eleição, Jorge, o que pode e o que não pode? Tá. Em se tratando de propaganda, o que pode, o que é permitido por lei, o eleitor manifestar de forma silenciosa por meio de bandeiras, por meio de dísticos e por meio de broches. Mas a gente tem que ter cuidado porque a aglomeração ela é tida como crime no artigo 302 do Código Eleitoral, entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com a aglomeração, mas fora isso é permitido bandeira, é permitido disco e é permitido bottom e a manifestação silenciosa. Camisa de candidato? Impossível, isso aí caracteriza, em regra, benefício, o candidato pode ficar bem enrolado com essa situação. Posso distribuir santinhos na hora de votar? Olha só, caracteriza, em tese, a boca de urna. Se a pessoa tiver com santinho no dia da eleição, a Justiça Eleitoral ela vai procurar extirpar primeiro. Ou seja, se tiver com santinho, a gente vai apreender o santinho e vamos levar a pessoa para o fórum. E vamos levar mas caracteriza a boca de urna a partir de quanto? De então, 10? Ou só seria a boca de urna? Sim, qualquer um. O que o eleitor pode fazer é levar um santinho para a cabine ou a colinha dele. Isso aí ele pode fazer. O santinho para servir como cola pode? Pode. O que não pode é caracterizar uma quantidade X de santinhos, né, o que vai caracterizar em tese que aquela pessoa está fazendo boca de urna. Aí a gente não pode entrar no mérito se ela está fazendo ou não. O que a justiça vai fazer? Vai parar, vai
infelizmente, levar essa pessoa detida por fora. Agora, no local de votação, tem uma relação com o nome dos candidatos? Isso existe, não existe? Me parece que existe, né? Existe, vai ter uma relação com o nome dos candidatos, considerando aí que nós temos 5 candidatos, né? E vai ter uma eleição, em cada sessão vai ter uma relação. Agora, Jorge, é uma eleição mais demorada com relação às eleições municipais, né? São 5 cargos eletivos. Vocês estão prevendo aí mais ou menos quanto tempo e que o eleitor deve ficar na fila? Isso é meio relativo falar, subjetivo, mas deve ser uma eleição mais bem demorada, né? Até me surgiu aqui agora, se o eleitor ele quiser votar nulo, ele vai chegar na máquina ali, né, para votar, ele não quer votar em ninguém. São 2 perguntas, né? Essa aí é uma também, porque ele pode chegar lá e não querer votar em ninguém, né? Perfeito. Então são 2 perguntas. Então vamos por parte. Vamos responder a primeira do nosso amigo Vinícius. Olha só, sem dúvida nenhuma, essa eleição é uma eleição mais demorada, por causa dos 5 candidatos, certo? E não tem como ser diferente. Nós vamos lançar uma previsão aqui, mas antes de mais nada, de repente a gente pode, aí, no intuito de auxiliar e ajudar a população, quem tem dúvida, primeiro você já tem que ter em mente que você vai votar para deputado estadual. Ou seja, se você vai levar o número anotado numa colinha, num papel, anote primeiro o número do deputado estadual, que é composto de 5 dígitos. Após isso, você vai votar no deputado federal, que compõe 4 dígitos. Após isso, senador, 3 dígitos. Após governador e, por último, presidente. Por isso, a eleição se torna demorada. Essa é uma preocupação, o Vinícius levantou uma preocupação aqui, que é uma preocupação de Brasília. Eles costumam fazer várias reuniões e o que eles querem, o que a gente busca sempre na justiça é a celeridade. Então, nós temos uma estratégia traçada no cartório. Pode ser que, de repente, você veja na televisão que ocorreu de maneira diferente, separou a mídia a urna da mídia. Nós não vamos fazer isso. Eu até quero agradecer aqui a Prefeitura, que tem apoiado muito as nossas eleições com veículo, com motorista, tudo que nós precisamos, a Prefeitura tem apoiado, e isso facilita para que a eleição termine de forma mais rápida. Mas eu acredito que nós encerraremos a nossa parte até às 7h, com a transmissão. Já com o resultado oficial das eleições em São Francisco. Perfeito, vocês vão ter acesso, a rádio vai ter acesso em primeira mão. Assim que sair o resultado, a rádio provavelmente vai estar por lá, o Paulo Noel, vocês vão oficializar isso. Bom, Jorge, com relação à pergunta do Paulo Noel, voto nulo, então, como que o eleitor manifesta esse... É um gesto de protesto, né, votar em nulo? Olha só, vamos lá. Eu aconselho, se ele quiser assim votar em branco. Porque o voto em nulo, às vezes o eleitor acha que ele está votando nulo, na verdade ele está votando no partido. Por exemplo, eu vou votar nulo, mas se colocar uma estatística aqui, uma porcentagem, 80% das vezes que ele pensa que votou em nulo, ele está elegendo um deputado, porque ele vota no partido. Cuidado com o voto nulo, ou seja, se o eleitor está indeciso, não quer, a urna ela dispõe de uma tecla branco, que vai ser muito mais rápido, aperta o branco, do que tentar votar em nulo e acabar votando no partido. Ou então tem outro candidato, né? Ou tem outro candidato, mas geralmente não aparece, vota no partido e o eleitor confirma e ele não teve a vontade dele respeitada por desconhecimento legal. Perfeito. Basta apertar a tecla branca. Eu acho que seria mais fácil. Ô, Jorge... Não vamos recomendar que façam isso. Vamos escolher um candidato. Agora, a recomendação é votar com o título, sem o título, com a identidade, só com a identidade? Como que funciona? Tá. Pois é, isso aí é algo que, quando a Lei 12.034 trouxe, até me entristeceu. Precisou também do ministro Lewandowski, na época, decidir que, acho que vocês lembram a polêmica que foi em 2010. Então, vale a decisão do ministro até hoje, até que a biometria chegue e ele e o TSE debruce sobre essa situação. O eleitor de São Francisco ou o eleitor do Brasil, ele só vota com título
e um documento com foto, ou documento com foto. Então, quem perdeu o título vai poder votar com o documento de identidade com foto. Normalmente. Aí serve a própria identidade, serve uma carteira de habilitação, né? Mais quais documentos, por exemplo? Seria também profissão reconhecido, entendeu? Pelos órgãos, os órgãos responsáveis, a OAB. Carteira de trabalho pode também? Sem dúvida nenhuma também. É documento de identidade oficial com foto, né? Passaporte também serve. Sem dúvida nenhuma. Bom, então, por via das dúvidas, se você sabe onde vai votar, tudo bem, pode levar só o documento de identidade, mas tendo o título, né, Jorge, para evitar, às vezes, não estou lembrado onde eu voto, qual sessão que eu voto, né? É melhor levar o título, né? O título hoje está funcionando muito para isso, né? E que peça um documento federal e um documento assim que goza de absoluta transparência e veracidade, entendeu? Mas o ideal é levar o título para saber. Tem uma estimativa aqui no estado do Rio de Janeiro, quantos candidatos foram inscritos para federal, estadual, governador, mais ou menos? Tenho, já vou te responder essa pergunta. Tá, enquanto você verifica aí, Jorge, me parece que chegou uma dúvida pelo telefone de uma ouvinte, ou um ouvinte, enfim. Tem perguntas aqui, Vinícius, chegando. Tem uma porção de perguntas aqui. Erilza, tem uma nora que mora em São Paulo, mas ela está aqui, né? Está em São Francisco. Ela vai justificar aqui na cidade o voto? Pode fazer isso aqui? Sim, pode justificar em qualquer sessão eleitoral. O que nós pedimos foi até legal, acho que a rádio fez esse trabalho, se possível, a pessoa que deseja de justificar, passe nos Correios, passe no cartório, ou na secretaria do fórum, ou no cartório, para pegar o documento justificativo, se possível, leve-o preenchido. Por quê? Se a pessoa vai justificar em qualquer sessão, ela leva aquele documento em branco, ainda precisa ser preenchido, vai levar mais tempo ainda para a gente acabar essa eleição. E todos nós queremos uma eleição rápida, para quem está na fila e para o tribunal que quer receber esses dados. A nossa ouvinte Geralda, da Rua do Gil... Não, ainda sobre justificativa? Não. Deixa eu concluir a justificativa aqui rapidamente. Bom. Jorge, o documento para justificar o voto, ele está disponível na internet também ou não? Olha, eu acredito que não, mas no cartório está repleto os Correios. Tá, então, quem vai justificar o voto, compareça ou aos Correios ou à Justiça Eleitoral, no fórum, para preencher o documento, para evitar a fila. Mais uma dúvida de ouvinte. Geralda, que é mesária, ela é mesária e quer saber se pode sair no sábado à noite, um dia antes das eleições. Que pergunta, hein? Sair à noite? Ou talvez ir para balada, alguma coisa. Não, a pergunta precisa ser mais bem esclarecida. De repente... ela teria de si... posso sair à noite, no sábado? Eu acho que a pergunta dela, eu vou melhorar, tá? Aproveitando o gancho da pergunta dela, eu vou melhorar essa pergunta. Jorge, por exemplo, quanto a eventos... baladas, shows, festas. O que a Justiça Eleitoral recomenda com relação a eventos realizados, não eventos políticos, porque eventos políticos só podem ser realizados até as 10 horas da noite, você vai falar mais sobre isso, mas eventos populares, o que é recomendado, uma orientação, enfim? Olha só, vamos começar esclarecendo o seguinte: a Justiça Eleitoral, ela trata de todo processo eleitoral. Entendeu? Então, nós não temos atribuição, competência alguma para fazer parar evento secular, evento comum ou festas. Ou seja, o cidadão pode fazer tudo o que ele quiser